Bom dia, hoje terça-feira, 26 de julho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui no Brasil, saiu a ata do Copom, que depois o Gustavo vai comentar no detalhe. Além disso, a pesquisa Ipsos, onde aparece a presidente afastada Dilma à frente, ou entre aspas, volta a Dilma na maioria, impressionante isso. E 52% da população entrevistada, 1.200 entrevistados, falando ali que preferem, novas eleições. Isso aí até é compreensível, dado o cenário que a gente vive. E tem mais, venda de imóveis por parte da União para ajudar na parte de investimentos. Lá fora, bolsas com direções mistas, nenhuma direção definida, muito por conta ali dos investidores estão de olho nos bancos centrais e resultados corporativos, Aqui também saíram alguns resultados de algumas empresas, a gente vai comentar daqui a pouco. Agora eu convido o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Hoje, rapidamente, a parte externa, a gente só tem um destaque muito forte de lá. O PIB da Coreia do Sul, que teve uma acelerada no segundo trimestre, avançou 0,7%. O mercado aguardava 0,6% de alta. Na comparação, alta de 3,2%, enquanto o mercado aguardava 2,9%. Então, veio resultado acima do esperado e acelerou comparado ao primeiro tri. Como o Celso comentou, as bolsas reagem principalmente a alguns resultados corporativos que estão saindo ao longo da semana. E também cautelosas por conta das decisões de Banco Central. A gente tem a decisão do Fed amanhã e de quinta para sexta a gente tem a decisão do BOJ, do Banco Central do Japão. Então os mercados aguardam bastante, principalmente as do Banco do Japão, para ver se alguma medida vai ser anunciada. Hoje, de ontem para hoje surgiu a notícia de que talvez os estímulos fiscais não sejam tão fortes quanto os mercados estavam aguardando. Então está sendo bem assim, as bolsas pela Ásia reagindo muito a essa especulação muito forte em torno do Japão e das próximas medidas que serão anunciadas por lá, fazendo com que as bolsas fiquem em uma direção muito forte, tanto para cima quanto para baixo. Na parte doméstica, o principal destaque é a ata do Copom, a primeira ata com o Ilan Goldfarb como presidente da instituição, e ela mostrou que a instituição está muito preocupada ainda com a expectativa de inflação para o mercado para 2017, então meio que um questionamento, o mercado ainda tem uma forte posição, acredita bastante que o Banco Central deve começar a cortar juros ainda esse ano, colocando muita probabilidade para a reunião de outubro, lembrando que ainda tem agosto, outubro e uma para entre novembro e dezembro, mas o Banco Central meio que deu uma respondida falando que como o mercado quer que eles cortem juros, se ainda tem uma expectativa de inflação muito alta para o próximo ano, algo que deve ser alinhado. O Banco Central também falou sobre o Brexit, comentou que eles esperavam um efeito, digamos assim, maior na economia brasileira do que realmente se concretizou. Refletiram que, para o curto prazo, isso provocou uma liquidez maior nos mercados internacionais e deve trazer um benefício não só para o Brasil, mas para os mercados emergentes, mas comentaram também que ainda seguem preocupados no médio e longo prazo com a economia mundial, então que a parte externa deve ter um efeito ruim por conta da desaceleração global que está acontecendo, que deve acentuar um pouco mais para o médio e longo prazo. O Banco Central também comentou sobre a parte fiscal, falaram que realmente se tudo continuar caminhando para como está sendo sinalizado, deve ser positivo, deve ajudar o processo de desinflação e colaborando com o Banco Central. Então a parte fiscal ajudando, mais até com um possível potencial bem forte, segundo as palavras da ata. Mas de qualquer forma, eles sempre ressaltam que caso alguma coisa dessas todas que eles esperam saia um pouco de linha, eles teriam que rever suas expectativas, porque tem um efeito bem contrário no processo de desinflação. Os outros destaques domésticos, como o Celso falou, teve a pesquisa Ipsos, divulgada no Jornal Valor Econômico. O Instituto então apontou 52% de preferência dos brasileiros para novas eleições, 20% para a volta da Dilma e 16% dos entrevistados preferem que o Temer continue, então optaram pela manutenção dele. Outros dois destaques vindos do governo: segundo os cálculos do governo, a Receita deverá ter em bonificações cerca de 6,4 bilhões de reais até 2019, e o governo já tem 500 milhões no Fundo Garantidor de Infraestrutura e espera, com a venda de imóveis, levantar mais 1,5 bilhão, para ir com 2 bilhões nos cálculos deles, eles já poderiam garantir um investimento de até 20 bilhões em infraestrutura até 2018. Então é mais um processo para turbinar um pouco os investimentos em concessões que o governo está tanto buscando. Agora fiquem com o Celso, a gente se vê novamente amanhã aqui na reunião matinal.
Obrigado, Gustavo. Resultados, como eu comentei no início, a Loja Renner, um resultado positivo, bom resultado operacional. O que decepcionou foram as vendas das mesmas lojas, o crescimento só de 2,9%. Mas mesmo assim, se para a Loja Renner está difícil, imagina para as outras. Margem bruta crescendo, EBITDA, margem EBITDA também crescente, margem líquida crescente. Então, eles falam que foi muito... o resultado foi beneficiado por conta do inverno mais rigoroso por peças mais pesadas, mais caras, que não precisaram fazer um markdown, que é o quê? Remarcação de preços para baixo. A ação tende a reagir positivamente, só que ela já está num nível de valuation extremamente elevado. A gente gosta do case, mas nesse preço tem pouco upside. Petrobras falando do novo plano de demissão voluntária, interessante isso para a empresa reduzir os seus gastos. A empresa, o management vem fazendo isso fortemente, venda de ativos, e a empresa está num momento interessante. A gente tem relatório sobre isso. Quem é cliente XP tem acesso a esse tipo de relatório, que a gente já está recomendando desde 7 de julho para ter Petrobras via produtos estruturados principalmente. Inclusive, ontem mandamos um de Gerdau, GGBR4. Vale, com o imbróglio da Samarco, permanece. Eletrobras reafirmando a venda das distribuidoras, por isso que a ação também vem apresentando forte alta aí nos últimos tempos. Tem também o Temer, o presidente interino, vetando a medida provisória de aumento de participação de capital estrangeiro, de 20% para 100%. Isso é ruim para a Gol no curto prazo. E tem até hoje, com a OPA, oferta pública de ações, saída do novo mercado, sendo fixada a R$ 65,00 para o dia 25 de agosto. O leilão às 15 horas, daqui basicamente a um mês. Destaque na nossa mesa de aluguel: Vale 5, Taesa, Copel, Marco Polo, Ezetec também. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente terça-feira a todos, lembrando que a gente volta na reunião matinal amanhã. E fique por dentro da Arena do Investidor, 3 profissionais altamente qualificados para ajudar você a investir melhor. Entrem lá, aproveitem essa oportunidade, conheçam a equipe, que é extremamente interessante. Uma excelente terça-feira a todos, um abraço e até amanhã.